Santíssimo Deus, Deus eterno e todo-poderoso, soberano, que tem o domínio de todas as coisas, que elegeu homens para si, para a salvação dentre os mortos em seus delitos e pecados. Ó Deus gracioso, nós queremos te rogar agora que o Senhor abra as nossas mentes, o nosso entendimento, para que compreendamos, ó Deus, ainda mais acerca do Teu Evangelho, ainda mais acerca da vida cristã, ainda mais acerca daquilo que o Senhor determina como sendo a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável em todos os momentos, em todos os aspectos. Ó Deus, por favor, nós precisamos do Teu auxílio para compreender todas as Escrituras, mas sem dúvida alguma há textos, há doutrinas que são ainda mais difíceis do que outras. O nosso pecado, a nossa ignorância, os efeitos da queda como um todo, ó Deus, nos impedem de nos submetermos completamente à Tua palavra. Por isso te rogamos nessa manhã que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, salvos pela graça mediante a fé somente, que nós possamos nessa manhã nos submetermos ainda mais àquilo que o Senhor coloca tão claramente como sendo aquilo que devemos fazer para agradarmos a Ti e vencermos o pecado. E que essa palavra também sirva, ó Deus, para a salvação daqueles que porventura tenham entrado aqui ainda sem Cristo Jesus, ainda sem a salvação, ainda como filhos da ira e da desobediência. É por isso que pregamos, ó Deus, é por isso que estamos aqui. Não é um mero ritual, mas é uma crença verdadeira de que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo continua salvando pecadores. O exemplo disso somos nós, o próprio Jacó e tantos outros na Bíblia Sagrada, salvos, ó Deus, por causa da Tua tremenda misericórdia para com pecadores. Mostra-nos essa misericórdia mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus, o Teu Filho primogênito. Amém. Você pensa mais com a barriga ou com a cabeça? Nós gostaríamos de responder com a cabeça. Mas por que você está tão gordinho então? Por que você está tão gordinha? Por que você está com dívidas? Porque parece que o salário nunca dá no final do mês. Você sempre termina o mês no vermelho. Claro que existem outras circunstâncias, a resposta não é tão simples assim, mas basicamente todas essas questões que nos afligem, muitas vezes, geralmente nos afligem porque nós pensamos mais com a barriga do que com a cabeça. Nós pensamos em satisfazer os nossos apetites imediatos mais do que cumprir uma regra financeira tão básica, adiar as satisfações ou adiar os prazeres para que tenhamos uma reserva e lá na frente então tenhamos condições de até mesmo sermos independentes financeiramente falando. Quando nós olhamos para essa situação, nós percebemos que até o homem mais controlado, até o homem mais organizado, ele cai nas tentações do imediatismo. Um grande inimigo, principalmente nos dias de hoje, das redes sociais, dos restaurantes de fast food e tantas outras facilidades que nos ajudam a cair cada vez mais na armadilha de termos tudo que nós queremos naquele exato momento, não importam as consequências, eu preciso satisfazer o apetite da minha barriga, eu preciso resolver o meu estômago que está roncando. E nesse sentido, nós olhamos então para uma dívida, ou para um peso, ou para um peso inadequado, e percebemos que isso é mínimo diante de decisões que trazem consequências eternas. E é isso que esse texto vem nos ensinar nessa manhã. Esse texto vem nos mostrar como decisões que nós tomamos diariamente
podem ter consequências eternas. E sem dúvida alguma, esse imediatismo vem do inimigo das nossas almas, que quer cada vez mais nos fazer olhar para essa vida sem perceber a vida que está por vir. Qual é o contexto desse texto em que nós lemos agora de manhã? Nós lemos todo o capítulo e percebemos mais uma vez, até o versículo 18, que aqui há um contraste entre a morte de Abraão, o grande herói da fé, e a morte de Ismael, o seu primogênito, mas que não era o filho da promessa. Nós vimos na semana passada como Abraão, então, na sua morte, é reunido ao seu povo. Ele certamente é salvo pela graça, está já na presença de Deus, naquela habitação que ele aguardava. Por isso era peregrino nessa terra. Enquanto Ismael, infelizmente, se encontra afastado de Deus, se encontra na morte eterna, porque não creu na promessa, porque não era da linhagem santa verdadeiramente, apesar de ser filho da aliança. Nesse contexto de morte, então, nós vemos os descendentes de Ismael, e essa história então começa a nos falar também a respeito dos descendentes de Isaac, os descendentes da promessa, aqueles que teriam vida, aqueles que continuariam o que Abraão, o que Noé, o que Adão receberam dentro do pacto da graça. Nessa manhã então nós veremos que o propósito de Deus quanto à eleição deve prevalecer, especialmente na luta contra o imediatismo. O propósito de Deus quanto à eleição deve prevalecer, especialmente na luta contra o imediatismo. Nós veremos isso em 3 partes. A partir do versículo 19 até o versículo 21, nós vemos a eleição de Deus sendo manifestada na sua providência. A eleição de Deus é manifestada na providência. Dos versículos 22 a 26, nós vemos como a eleição de Deus é justíssima, superlativamente justa. E finalmente então nós veremos nos versículos finais, 27 a 34, que a eleição de Deus não exclui a responsabilidade humana em nenhum momento. O propósito de Deus quanto à eleição deve prevalecer, especialmente em nossa luta contra o imediatismo. Vemos mais uma vez então, versículos 19 a 21, a eleição de Deus é manifestada na providência. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. A eleição de Deus é manifestada na sua providência. Nós vemos aqui então o versículo 19 sendo contrastado com o versículo 12. O versículo 12 diz: são estas as gerações de Ismael, filho de Abraão. Enquanto o versículo 19 diz: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Mais uma vez insistimos aqui em dizer que tanto Ismael quanto Isaac eram filhos da aliança. Ismael também foi circuncidado, assim como Isaac foi. Eles recebem as bênçãos do pacto e são tratados como tais, até o momento em que Ismael nega e rejeita tudo isso, e até o momento em que Isaac continua confirmando que ele era de fato o filho da promessa. Mas qual é o contraste mais evidente aqui? Ora, Ismael, que não era verdadeiro israelita, Ismael, que não era verdadeiro filho da aliança por fé, espiritualmente falando, ele tem 12 filhos. Ele é próspero nesse sentido. Nós percebemos isso na semana passada. Ele é muito abençoado pelo Senhor. O Senhor Deus havia prometido que ele seria abençoado, mas nós vemos que isso não importa ou é tremendamente menor do que as bênçãos verdadeiramente espirituais. De que adianta ter 12 filhos
de que adianta ter uma vida próspera e acabar no inferno. Mas nós olhamos para Isaac, então, o filho verdadeiro da promessa, e ele não tem filho algum. Como assim, Deus? Já não bastava a esterilidade de Sara, já não bastava então aquilo pelo qual Abraão e Sara passaram, agora a própria Rebeca, que o Senhor Deus escolheu para Isaac, ela também é estéril. Esses contrastes ficam evidentes para nos mostrar exatamente isso. O quanto nós olhamos mais para as circunstâncias, o quanto nós olhamos mais para aquilo que está tangível, para aquilo que é visível. E nós continuamos acreditando, apesar de rejeitarmos a teologia da prosperidade falsa, nós continuamos sendo tentados a pensar que quem tem um carro do ano, quem tem uma casa boa, quem tem muitos filhos, é abençoado pelo Senhor, enquanto outros que não têm essas coisas não são. Aqui nós vemos dentro da providência de Deus que era exatamente assim que deveria acontecer. O filho da promessa, Isaac, aquele que recebeu tudo de seu pai, que foi tremendamente abençoado também de forma material, ele aqui tem uma bênção infinitamente superior que Ismael ou qualquer outro que não seja de fato pertencente ao pacto com o Deus Todo-Poderoso. Esse Isaac, que recebe Rebeca das mãos do próprio Deus, lá de longe, ele sabe que agora, diante dessa situação, ele precisa recorrer a Deus para que as promessas se cumpram. Quando você faz a matemática aqui das idades, você percebe duas coisas importantes. Abraão estava vivo ainda quando seus netos nascem. Isso é maravilhoso para mostrar essa questão das promessas de Deus no pacto, de que nós veremos os filhos dos nossos filhos, quem sabe os nossos bisnetos ou até tataranetos. Isso é glorioso, foi glorioso para Abraão. Certamente ele viveu poucos anos, talvez apenas 15 anos depois do nascimento de Jacó e Esaú. Mas nós entendemos um outro aspecto aqui, de que se passaram 20 anos de matrimônio entre Isaac e Rebeca e nada de filhos. 20 anos, meus irmãos. Tudo bem que eles viviam mais tempo, talvez proporcionalmente falando, esses 20 anos que eles esperaram por um filho não fossem 20 anos para nós hoje. Mas mesmo assim foi um grande tempo, um longo tempo. E se você é mulher aqui nessa manhã, você sabe disso, ou já casada com filhos, ou ainda querendo se casar, ou ainda querendo ter filhos, como é esse desejo de ser mãe, e a angústia que uma mãe passa, às vezes quando tenta, dentro do seu matrimônio, de forma legítima, ter filhos, e o filho não vem. E às vezes o filho vem e um aborto completamente indesejado acontece. Nós vamos vendo isso dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Várias mulheres, filhas do Senhor, servas do Senhor, passando por essas situações. Isso não quer dizer que você não é abençoada. Isso não quer dizer que Deus está virando as costas para você. Muito pelo contrário, a esterilidade é algo fundamental na vida do povo de Deus. Nós precisamos saber dizer como Paulo, que ele era fiel tanto na abundância quanto na escassez. Ele sabe o que é buscar a face de Deus no momento de escassez, e sabe também não esquecer de Deus no momento da fartura, no momento em que a abundância está lá. E esse é o nosso problema. Na hora da abundância, na hora da fartura, a nossa tendência é como a tendência do povo de Israel. Nós nos esquecemos de Deus. Nós temos tudo do bom e do melhor, e nós nos esquecemos de Deus. Nós temos carro, casa e filhos, e nós nos esquecemos de Deus. Mas na hora da escassez, na hora da infertilidade, na hora da esterilidade, é inevitável que voltemos os nossos olhos para Deus. E é isso que Isaac faz.
É impressionante notar aqui na narrativa como a ideia é que imediatamente então, diante desses 20 anos de dificuldade, Isaac ora ao Senhor. Aqui duas lições maravilhosas. A esterilidade, ela não é oposta à providência boníssima do Senhor. Pelo contrário, a esterilidade nos leva até Ele, a esterilidade nos faz buscar a sua face, como Isaac aqui faz. Mas ele ora de forma interessante. Ele ora baseado nas promessas. Ele obviamente aqui já sabia que ele era o filho da promessa. Ele sabia que da sua descendência viria o Messias. Mas como pode haver uma descendência se a sua esposa é estéril? Qual é a tentação? Dele fazer a mesma coisa que o seu pai fez. Nós conhecemos a história de Abraão, como ele tomou Agar e tentou dar um jeitinho nas coisas, e nós vemos dali surgir Ismael. Por isso aqui a história toda, como que repetida mais uma vez, as consequências dos erros de Abraão. E agora Isaac, graças a Deus, não comete o mesmo erro. Ele busca a face de Deus, baseado nas promessas. Fora Deus que prometera que dele sairia a descendência prometida. Ora, por que então isso está acontecendo? Para que Isaac entenda que na providência de Deus, mesmo que todas as coisas sejam determinadas, nós nos colocamos de joelhos, orando de acordo com a vontade do Senhor. Tiago é bem claro quando ele fala que não recebemos as coisas porque nós pedimos mal. E pedir mal é pedir sem estarmos em sintonia com a vontade do Senhor. Nós veremos isso já na escola dominical de forma mais enfática. Como as nossas orações, elas devem estar de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus claramente prometeu, com aquilo que claramente Deus determinou e escreveu, revelado a nós. Mas as nossas orações muitas vezes parecem fugir disso. As nossas orações muitas vezes parecem apenas querer satisfazer os nossos desejos imediatos. Mais uma vez nos perguntamos, por que que uma mulher sofre tanto quando ela quer ter um filho e o filho não vem? Porque aquilo é um ídolo para ela. Aquilo se tornou um ídolo. Ela não é mais contente no Senhor Deus. Ela acha que só ao ser mãe é que ela vai ser de fato completa. Isso faz então com que ela perca o foco na oração, ou no propósito verdadeiro da oração. Ou faz com que uma família mova fundos imundos para ter um filho a qualquer custo, sendo que isso muitas vezes pode desagradar a vontade de Deus. Como é que nós lidamos em situações de esterilidade, meus irmãos? Com muita paciência, muita longanimidade, esperando no Senhor e orando e buscando a sua face. Não, esse texto não está dizendo que inevitavelmente quando agimos assim, ele vai trazer o resultado que nós queremos, mas ele sem dúvida alguma vai trazer o resultado que ele quer. E aqui o resultado era esse: Rebeca tinha que ter um filho, mas a ciência não poderia resolver isso. Uma outra alternativa não seria suficiente, por isso tem que vir do ventre de Rebeca. Somente um Deus que faz coisas extraordinárias consegue reverter então situações que humanamente parecem perdidas. É assim que você ora. É assim que nós devemos orar. Nós não precisamos temer o título daquele livro que é tão importante. Se Deus já sabe, por que devorar então? Ora, porque Ele já sabe, ou porque Ele determinou todas as coisas, é exatamente por isso que nós devemos orar. A eleição do Senhor não nega aquilo que Ele também manda que façamos. Talvez nunca tenhamos experimentado sintonia tão grande, tão maravilhosa, entre o que Deus determina e aquilo que no tempo e no espaço vai acontecendo. Nós somos imediatistas demais
não conseguimos esperar 20 anos para ter um filho que inevitavelmente viria, e ele vem como resposta de oração. Tenhamos paciência, aguardemos no Senhor e conheçamos cada vez mais a sua providência maravilhosa, que é reflexo da sua eleição. Isso nos leva então agora aos próximos versículos. A eleição de Deus é justíssima. Nós olhamos para essa doutrina, nós olhamos para esse tema, e a principal acusação que esse tema recebe é que, se lidarmos com a eleição de Deus como os calvinistas ensinam, então Deus é injusto. Mas leiamos então os versículos 22 a 26 mais uma vez, e vejamos se esse é o caso. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro um ruivo todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca nos deu a luz. Uma coisa que fica marcada para nós, principalmente pais, nessa manhã, é a ideia e a esperança de que, sim, os nossos filhos podem ser mais crentes do que nós. Essa talvez seja a nossa maior esperança. Nós olhamos para o que Isaque fez, e não repetindo o erro de seu pai, ele ora, ele busca o Senhor e tem paciência e recebe a resposta tão esperada. Mas nós sabemos que essa não era a constância na vida de Isaque. Infelizmente, ele vai repetir vários erros do próprio pai. E aqui nós vemos então agora os netos de Abraão sendo concebidos e nascendo. E nós vemos, infelizmente, essa sequência pecaminosa ainda dentro da família do pacto. Parece que a história não está sendo bem contada. Parece que, se fôssemos nós os autores desse texto, nós escolheríamos um outro caminho. Mas é esse o caminho. É exatamente esse. Em demonstrar que, por causa da esterilidade, a promessa, tudo vem do Senhor. É pela graça, é pelo poder dele, é extraordinário, não é meramente humano, é do Senhor. E agora nós vemos então a resposta maravilhosa. Rebeca concebeu, e ela não concebe apenas um filho, ela recebe agora gêmeos. Eles oraram por um único filho, mas Deus dá 2. Que bênção! Que glorioso é ter no seu ventre gêmeos, trigêmeos, mais do que você esperava. Mas que tristeza é saber que um desses verdadeiramente não pertence ao Senhor. Que lição terrível nessa manhã nós pais recebemos, em entender, infelizmente, que os filhos da aliança, aqueles nascidos de nós, eles podem eventualmente não ser filhos verdadeiramente de Deus. O que é que nós devemos fazer diante disso? Não podemos mudar os fatos, mas podemos fazer como Isaque fez: orar para que Deus de fato confirme em nossos filhos a promessa que Ele mesmo dá a eles e não só a nós mesmos, e fazermos tudo o que a palavra de Deus nos ensina para treiná-los nos caminhos do Senhor. Esse é o máximo que podemos fazer, e não temos feito. O máximo que podemos fazer é negligenciado por nós. Quantas vezes nós oramos para que os nossos filhos, na mais tenra idade, professem a sua fé? Quantas vezes nós realmente tomamos tempo para treiná-los devidamente nos caminhos do Senhor? Nós oramos de joelhos para que eles sejam bem-sucedidos
bem-sucedidos no Enem, mas nunca ficamos de joelhos para que eles professem a sua fé e participem das bênçãos completas do povo de Deus. Rebeca fica extremamente feliz, não tenhamos dúvida, de quando ela concebe. Mas com o passar do tempo, com a gestação, ela vai percebendo o que o versículo 22 diz. Os filhos lutavam no ventre dela. E o verbo lutar aqui, traduzido para o português, não consegue trazer toda a ideia. Literalmente, os filhos se esmagavam. Os filhos, eles se digladiavam no ventre dela. Já era uma briga entre irmãos, como bebezinhos num ventre, representando aqui o quê? Aquilo que Deus prometeu em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 não é apenas a promessa do descendente que pisaria a cabeça da serpente e ela lhe morderia o calcanhar. A promessa de Gênesis 3,15 também é uma promessa de inimizade. Também é uma promessa baseada na eleição de Deus, na determinação de Deus, de que o povo de Deus seria perseguido, seria odiado, seria esmagado pelo povo da serpente. Olha que aplicação interessante. Eu tenho filhos e eu sei que eles brigam desnecessariamente várias vezes. E eu sei que vocês aqui, muitos são irmãos, filhos, e nós geralmente dizemos assim, enquanto irmãos: pai, mãe, irmãos brigam, é natural. Nós ficamos de cara fechada um para o outro em casa, não damos bom dia. É uma família da aliança, alegre e feliz na igreja, mas nos outros dias da semana, quando ninguém está olhando, nós percebemos o quanto nós nos amamos somente por fachada. Meus irmãos, se você pensa isso, você não está pensando biblicamente. Se irmãos brigam, eles não deveriam brigar. Se na sua família é uma constância isso, de irmãos se digladiando e olhando de cara fechada um para o outro, não se falando, achando que isso é normal, isso não é bíblico, é satânico. Você precisa entender que essa palavra agora lhe chama ao arrependimento. Talvez você deva admitir que você não consegue viver em paz com seus irmãos e que você precisa de um auxílio espiritual para isso. Ora, busque esse auxílio. Mas pare de justificar o seu erro de não viver em paz com os seus irmãos em casa. Você não sabe o quanto isso agride não apenas a seus pais, mas ao próprio Deus, que estabeleceu que os filhos da aliança vivessem em paz. Mas pode ser que você seja como Esaú. Esaú aqui claramente era filho da serpente. Esaú claramente seria aquele que lutaria contra o povo de Deus. Se você quiser admitir isso, tudo bem. Eu sou um inimigo de Cristo. Eu sou um inimigo daqueles que seguem a Cristo. Eu sou um inimigo dos meus parentes que são cristãos. Ótimo, assuma a sua posição. Entenda que você nesse sentido fez uma escolha que não é por Deus. Mas se você está nessa igreja, e você é membro dessa igreja, e você entende que o céu é o seu destino como lar eterno, então pare de brigar com seu irmão e com a sua irmã. Se arrependa e viva em paz, e não como filhos da serpente. O texto que nós lemos aqui já é uma lição veterotestamentária daquilo que no Novo Testamento fica ainda mais claro. Claro que Rebeca, enquanto mãe, parece questionar a sua própria existência. Ora, eu recebi uma bênção maravilhosa, eu era estéril e concebi gêmeos, mas quem quer ter gêmeos se esmagando dentro do ventre? Por que, Deus, isso está acontecendo? E ela vai e consulta ao Senhor, da mesma maneira que Isaac ora ao Senhor, ela vai e busca
ao Senhor. Dois exemplos maravilhosos do que precisamos fazer em momentos de crise. E Deus diz claramente para ela, versículo 23, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Nós vemos aqui, nessa declaração maravilhosa do Senhor, não apenas uma explicação para o que estava acontecendo. Não é que Rebeca aqui fica aliviada, obrigado, porque agora eu entendo. Não, ela certamente como mãe ainda continuou angustiada, porque ela sabia que uma coisa não natural aconteceria. O que é não natural aqui? Deus está, por meio da sua eleição, demonstrando a sua vontade soberana, revertendo a ordem de primogenitura. Nós vemos pelo texto que Esaú é o mais velho. Apesar de serem gêmeos, é ele quem sai do ventre primeiro. Por mais que tenham sido segundos apenas, ele é o primogênito. O que acontece então? Ele teria o direito do primogênito. Ele receberia naturalmente aquilo que a própria palavra de Deus ensinava a respeito disso. Mas Deus reverte a situação. Deus não parece fazer isso o tempo inteiro. Nós olhamos para Caim e Abel, nós olhamos para tantos outros exemplos das Sagradas Escrituras, Ismael e Isaac, e nós vemos que aquele que nasceu primeiro não é necessariamente aquele que vai herdar todas as coisas. Por que é que Deus faz isso? Para nos mostrar, meus irmãos, que Ele é soberano, é Ele quem manda, Ele é Deus. E isso é a base da doutrina da eleição. Naturalmente falando, humanamente falando, nós podemos sim dizer que a doutrina da eleição é injusta. Mas quando nós olhamos para o que a palavra de Deus diz, ela não é apenas justa, como ela é justíssima. Se houver algum outro adjetivo mais apropriado em relação à justiça de Deus e à eleição, é isso que manifesta o que Deus realiza desde antes da fundação do mundo. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 9. É exatamente isso que nós aprendemos aqui da doutrina de Paulo. E quando eu digo doutrina de Paulo, não é ele quem inventou, não foi ele quem a criou. Ele, como teólogo, está tomando a clara manifestação da eleição ali em Gênesis 25 e aplicando isso agora no Novo Testamento a uma igreja gentílica, a igreja de Roma, que poderia não entender muito bem como esse Deus salva pecadores. Romanos capítulo 9, versículos 10 a 14. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Veja o versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? E a resposta é: de modo nenhum. Quantas vezes você já pensou que a doutrina da predestinação e da eleição é injustiça da parte de Deus? Quantas vezes você já falou que o Deus da sua Bíblia jamais escolheria uns para salvar e outros para irem para o inferno? Talvez você nunca tenha dito isso. Talvez você nunca tenha pensado isso. Talvez você não tenha sido convertido do arminianismo. Mas você continuará ouvindo de muitas pessoas. E você terá a oportunidade de testemunhar para elas aquilo que a palavra de Deus diz.
Não tenha dúvidas e não tenha medo de admitir isso. Por mais que nós amemos os chamados arminianos, e não podemos colocar em dúvida ou em xeque a salvação deles, porque a salvação é pela graça mediante a fé também. É Jesus Cristo quem salva e não a teologia. Mas não tenhamos medo ou receio de dizer que a doutrina arminiana da salvação não é bíblica, é herética, é satânica. Se o Silas Malafaia tem a coragem de dizer que a doutrina da eleição, como os calvinistas a ensinam, é de Satanás, e ele está errado, nós também temos que ter a coragem de dizer que essas pessoas, infelizmente, precisam se arrepender. Precisam se arrepender. Não tem como aconteceu no Facebook recentemente, presbiterianos ou qualquer outro tipo de calvinista dar as mãos aos arminianos dizendo: vamos nos respeitar, vamos entender a posição um do outro. Não há o que entender. Ou o arminiano está certo ou o calvinista está certo. E nós olhamos para a palavra de Deus e nós percebemos que a eleição do Senhor soberano, que tem o controle de todas as coisas, é absolutamente justa e antecede qualquer coisa que nós possamos pensar em fazer ou realizar. O texto de Romanos 9 é claro. Antes de nascerem, antes de realizarem qualquer coisa, para que não seja por obras, Deus já havia determinado: eu vou amar a Jacó e eu vou odiar a Esaú. Aborrecer, na palavra de Deus, toda vez que aparecer no seu texto em português, é ódio, é o contrário daquilo que ele tem para com Jacó. Quem hoje, nessa manhã, ousa dizer que Deus não tem esse direito? Talvez você não seja teoricamente um arminiano, mas na prática você é. Mais uma vez, voltando ao pensamento anterior, você valoriza o que as pessoas fazem, você valoriza o currículo, você valoriza onde elas estudaram, você valoriza tudo aquilo que está totalmente visível. Mas aqueles que não estão de acordo com as nossas regras humanas são desprezados. São desprezados. Isso não serve. E essa é a mensagem maravilhosa. Na eleição do Senhor, que é justíssima, Ele escolhe as coisas desprezíveis do mundo para anular aquelas que pensam ser alguma coisa. Nós olhamos para a doutrina da eleição. Eu preciso ler para vocês o capítulo 3 da Confissão de Fé, a seção 8, que diz o seguinte: a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, essa doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Não, meus irmãos, a doutrina da eleição não é apenas uma doutrina para que nós, com toda a soberba, vençamos o debate contra os arminianos. A ideia não é essa, muito pelo contrário. A ideia é nós entendermos que se eu sou verdadeiramente um calvinista no que diz respeito à salvação e há alguma soberba em mim, o problema não é a doutrina, o problema é o seu coração. Porque a doutrina da eleição, essa sim, bota sua boca no pó. Não há absolutamente nada que nós possamos fazer, não há currículo algum que sirva para que eu, diante de Deus, tenha a minha justificação. A eleição, então, pela graça, ela nos ajuda, dentre outras coisas, a cairmos no chão, com a boca no pó, e agradecermos a Deus por tamanha salvação.
Não é olharmos para a palavra de Deus e perguntarmos, por que esse não, Deus? A pergunta é, por que eu? Por que eu? Mas já que o Senhor me escolheu, me ajuda então agora a entender não só a doutrina da eleição, mas tudo aquilo que vem a partir dela. Efésios diz claramente, nós somos eleitos por Deus para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Nós voltamos a Gênesis 25 e os últimos versículos ainda aqui, desse segundo ponto, dos versículos 24 a 26, nos mostram uma outra coisa importante sobre a eleição. Ela não é baseada em presciência. Mais uma vez aqui, você já deve ter ouvido isso. Os arminianos ou outros que pensam assim, não pode tirar a eleição e a predestinação da Bíblia, então eles tentam explicar o que é isso. Predestinação e eleição nada mais é do que um Deus que é onisciente, olhar para o futuro e ver quem se converteria, então Ele elege aqueles. Misericórdia. Dependência total daquilo que eu farei ou não farei. Deus não é mais Deus. Deus deixa de ser Deus. Ele é apenas onisciente e não mais onipotente. Mas os versículos 24 a 26 nos mostram que não há nada de presciência nesse sentido. Eu até entendo, dentro da nossa perspectiva de currículo bom ou currículo ruim, que Esaú não deveria ser eleito mesmo. Mau caráter, tantas características terríveis. Mas eu me pergunto, como era o currículo de Jacó? Por isso, no nascimento, as características mostradas aqui, Esaú, ruivo e peludo, e Jacó, nascendo, segurando o calcanhar de Esaú. Os dois nomes surgindo exatamente dessas características. E aqui, é claro, nós não poderíamos saber exatamente qual seria o caráter de Jacó, nós conhecemos a história para frente, mas o fato de ele nascer, já segurando o calcanhar do seu irmão, demonstrava que ele era um usurpador. Ele queria aquilo que não era dele, e ele faria qualquer coisa para conseguir isso. Esaú e Jacó não prestavam. E essa é a mensagem do Evangelho o tempo todo. Eu e você não prestamos. Eu e você não temos nada em nós que possa agradar a Deus. É fácil falar sobre isso numa discussão teológica. É difícil pararmos para pensar sobre isso dentro de uma vida em que eu diariamente preciso ter o nariz empinado para que eu tenha alguma coisa no mundo. Eu preciso na minha profissão ser o mais forte de todos. Eu preciso na minha escola ser o superior a todos. Eu preciso no meu casamento estar acima de todos. E eu vou me esquecendo que quando ninguém está olhando, eu sou depressivo, eu sou fraco, eu não consigo fazer as coisas e assim por diante. A eleição não é baseada em presciência, mas absolutamente e somente na graça de Deus, no amor de Deus, naquilo que Ele é capaz de fazer, enquanto nós não somos capazes de fazer. E isso poderia nos levar então a um outro erro, que o terceiro ponto corrige. O outro erro seria pensar, então se é assim, eu não preciso fazer mais nada, eu posso simplesmente descansar na minha inutilidade e eu estarei bem com Deus. E a Bíblia diz o contrário. A eleição de Deus não exclui a responsabilidade humana. Ela é manifestada na sua providência. Nós oramos, apesar de Deus já saber todas as coisas, nós oramos de acordo com a sua vontade. Ela é justíssima. Deus salva alguns cujo destino era o inferno. Ele não manda para o inferno quem não merece estar lá. E por isso então a eleição de Deus não exclui a responsabilidade humana. Leamos mais uma vez versículos 27 a 34 e aqui nós terminamos.
Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, e habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, ele disse: peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Nós olhamos para os versículos 27 e 28. E nós vemos aqui a caracterização da família da aliança de Isaac. As características do versículo 27 parecem simplesmente dizer qual era fisicamente ou em termos de caráter a situação de Esaú como de Jacó, mas vejam como isso nos mostra dois extremos perigosíssimos em relação à doutrina da eleição. Quando a palavra de Deus nos ensina que Esaú era perito, caçador, homem do campo, a ideia aqui é essa, se juntando à sua característica física, peludo, uma ideia mais animalesca da coisa. Esaú claramente era aquele que resolvia tudo com as próprias mãos, ele não ficava esperando nada acontecer, ele ia atrás. Ele é o arminiano da história. Ele precisa escolher, ele precisa vir à frente da igreja no apelo, ele precisa dar o primeiro passo, ele precisa alcançar a sua salvação. Deus está apenas entregando para ele: vejam, aqui está a oportunidade para todos se salvarem. Então ele vem e se salva com a ajudinha de Deus, mas é ele quem faz isso. Você se parece mais com Esaú ou mais com Jacó? Porque Jacó, ao contrário, então, parece ser aquele que espera as coisas acontecerem. Ele é pacato, habitava em tendas. E esse é um outro erro terrível. Se nós criticamos aqui o arminianismo, nós rejeitamos também com todas as nossas forças o hipercalvinismo. Em termos de salvação, o hipercalvinista é aquele que diz: não, os eleitos vão ser salvos de qualquer maneira. Nós não precisamos evangelizar, nós não precisamos orar pelos perdidos, nós não precisamos ir até onde eles estão. Eles vêm ao Senhor. Tudo que eu preciso fazer é pregar um bom sermão no domingo. Quem for eleito vai chegar aqui de alguma forma, vai ouvir o evangelho e vai se converter. Você se parece mais com Jacó? Você acha que a graça do Senhor lhe traz essa passividade pecaminosa, de que você não deve fazer absolutamente nada pelo reino de Deus? Pelo contrário, tudo que você precisa fazer é apenas orar, e orar de acordo com a vontade de Deus, e tudo mais vai acontecer. Ou você é como Esaú, que não tem tempo para orar, porque você tem que fazer as coisas para que o reino de Deus então seja de fato aumentado. Dois extremos, por meio de dois caráteres. O caráter daquele que acha que precisa ajudar a Deus, e o caráter daquele que não entende qual é a sua posição dentro do reino de Deus, pelos meios que o Senhor Deus determinou. Filhos da aliança, dois mau caráteres, dois tão desprezíveis como eu e você. E o versículo 28 mostra agora os pais, Isaac e Rebeca. Um preferia Esaú, outro preferia Jacó. Isaac preferia Esaú também por causa da sua barriga, saboreava a sua caça. Rebeca, por outro lado, amava Jacó. Não sabemos se pela motivação correta. A ideia aqui, meus irmãos, é da preferência dos pais em relação aos filhos, e isso nunca dá certo. É claro que quando alguém lhe pergunta qual filho você ama mais, você responde: é impossível amar mais um do que o outro. Mas na prática, na sua casa é assim.
na prática, na sua casa. Você ama mais, geralmente, o filho que é certinho, o filho que é fariseu, o filho que faz tudo de acordo com o que você manda, e quando você não está olhando, ele é um filho de Satanás, e você despreza aquele que não anda de acordo com o que você determinou, mas que é capaz de obedecer, arrependido depois, por causa da misericórdia de Deus. Nessa manhã, a palavra de Deus está nos revelando o quanto nós ainda andamos por vista e não por fé. O quanto nós andamos ainda por aquilo que imediatamente os nossos sentidos podem captar e nos ensinar de forma errada. E a gente termina mostrando exatamente o problema de tudo isso. Ninguém presta aqui. Essa é a ideia. Quando nós cantamos o cântico baseado nos 5 pontos do calvinismo, nós nos lembramos que o primeiro ponto é a depravação total. Ninguém presta. Ninguém serve. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas Deus. Mas Deus. Mas Deus. E aqui, é claro que talvez o pior de todos manifeste exatamente aquilo que é não confiar na vontade maravilhosa de Deus. O imediatismo de Esaú é vítima da esperteza de Jacó, e ele rejeita o seu direito de primogenitura. Nós não temos ideia do que está acontecendo aqui, porque não é a nossa cultura. Nós não temos ideia do que está acontecendo aqui. Parece uma coisa fácil de se desprezar, quando na verdade Esaú está desprezando nada mais, nada menos do que a sua própria salvação, a vida eterna. Ele está desprezando aquilo que certamente viria depois, com a morte de Isaac, mas ele não consegue esperar. Ele tem que satisfazer o seu apetite. Ele é como um animal, ele não tem domínio próprio. Ele vai realizar aquilo ali, custe o que custar. Depois ele lida com as consequências, mas pode ser tarde demais. Nós olhamos para Esaú e nós não entendemos muito bem o que é desprezar a primogenitura. Mas nós olhamos para nós mesmos nessa manhã e nós sabemos quantas vezes nós rejeitamos aquilo que é eterno, aquilo que é de Deus, por prazeres temporais que podem trazer consequências terríveis para a nossa vida. Isso desde não termos controle próprio, domínio próprio em relação à comida. Isso é gula, pecado, gula. Se você ataca a geladeira na madrugada, quando ninguém está olhando, você está pecando. Isso demonstra a importância do jejum e o quão longe nós estamos dessa prática espiritual maravilhosa. Não só em relação à comida, em relação a tantas outras coisas que são ídolos para nós, porque nós precisamos satisfazer os nossos apetites aqui e agora. Quantas vezes os homens aqui nós não colocamos as nossas famílias em risco porque nós não conseguimos dominar o nosso apetite sexual? É fácil julgar Esaú, é fácil olhar para ele e o desprezarmos por essa escolha mal feita que trouxe consequências terríveis. Mas eu e você fazemos escolhas diárias
preferindo aquilo que é só humano, aquilo que é só material, aquilo que é só passageiro, e não experimentamos já aquilo que é nosso por herança. A eleição de Deus não exclui a responsabilidade humana. Nós somos eleitos por Deus para sermos santos e irrepreensíveis. Se você não luta pela sua santidade como você deveria, e a desculpa é que você já é crente e você não pode perder a salvação, eu não tenho dúvida em dizer, você não tem a salvação. Se esse é o seu pensamento, eu não tenho medo nenhum de dizer, você nunca teve a salvação. Não é que você vai perdê-la, você nunca teve. Porque a eleição de Deus, ela nos leva a isso. Isso não quer dizer que não vamos cair, isso não quer dizer que não vamos tropeçar, isso não quer dizer que vamos resolver os nossos problemas dos apetites imediatamente. Mas na nossa luta contra o pecado, nós buscaremos isso. E a nossa esperança se encontra naquele a respeito do qual nós lemos lá em Romanos capítulo 8. Volte para lá, por favor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, diz o versículo 29: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esaú, por uma sopa de lentilhas, vendeu a sua alma a Satanás. O Senhor Jesus Cristo, completamente justo, completamente santo, completamente sem pecado, ele foi parar na cruz do Calvário para ser o primogênito entre muitos irmãos. Hoje, se você é o eleito de Deus, o seu dever é ser conforme a imagem dele no processo de santificação. Se há injustiça da parte de Deus, essa injustiça se manifestou na cruz do Calvário, quando o completamente inocente morreu no lugar daqueles que não conseguem pensar com a cabeça, mas somente com a barriga. E não houve injustiça alguma da parte de Deus. O Filho, o primogênito de muitos irmãos, ele voluntariamente se entregou por mim e por você, para que entendamos a doutrina da eleição e sejamos santificados pelo Espírito Santo da promessa. Vamos orar. Senhor Deus, há tantas coisas pelas quais precisamos nos arrepender ainda. A Tua palavra desnuda o nosso coração e revela a nossa alma e nos mostra o quanto nós somos criancinhas mimadas ainda, chorando porque não temos o que queremos. Ajuda-nos, Senhor, a crescer, a amadurecer e sermos conforme a imagem do Teu Filho, o primogênito entre muitos irmãos, que não rejeitou o direito de primogenitura, pelo contrário, assumiu para si a responsabilidade de irmão mais velho e morreu na cruz do Calvário por nós, aqueles que somos chamados segundo a sua eleição, vocação soberanas. Salva nessa manhã, ó Deus, aqueles que não têm a menor ideia do que significa ainda estar em Cristo Jesus, que eles possam crer e se arrepender. No nome dele que nós oramos.
Amém. Amém.